Seguindo nossa série de vídeos sobre o acrônimo CASADO, chegou a vez de nós falarmos a respeito da letra A, de afinidade. É muito importante você entender que o seu marido ele vai se sentir respeitado quando você valorizar a necessidade dele por uma amizade ombro a ombro. E isso para ele é visto como afinidade. Eu quero contar uma história para você, e se você se identificar com ela, você pode ter certeza que muitas fichas vão cair. Certa vez, um casal, recém-casado, casado há algum tempo, o marido chamou a esposa que estava na cozinha para ir assistir televisão com ele. Então ela deixou de fazer o que estava fazendo, foi até lá, sentou e esperou, olhou para ele e perguntou: tá, sobre o que você quer conversar? Ele olhou para ela e não disse nada, falou: não quero conversar, eu te chamei para assistir televisão. Ela falou: tá bom, mas você me chamou para assistir televisão para falar sobre alguma coisa te incomoda, você está chateado com alguma coisa, foi alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que aconteceu, você está bem, você está doente? Então ele olhou para ela e falou assim: não, eu só te chamei para assistir televisão, é sério. Então dali ela começou a falar: mas como alguém chama alguém para assistir televisão e não fala nada? Que coisa absurda é essa? E aquela discussão começou a ficar cada vez mais acalorada e aquela coisa simples acabou se tornando uma briga entre eles. Você já se viu numa situação assim? Que o seu marido te chamou para fazer alguma coisa. Chegando lá, ficou aquele climão, aquele silêncio no ambiente, você não sabia o que dizer e talvez vocês até iniciaram uma discussão por causa disso, porque você não conseguiu compreender ou decodificar esse pedido do seu marido. Pois é, para o seu marido, uma amizade ombro a ombro, um compartilhamento de experiências é muito importante. Eu quero trazer à luz para que você compreenda o seguinte: para as mulheres, quando a gente fala de amizade e atividades, elas descrevem a cena colocando as suas emoções, as suas experiências naquela situação, para que as outras amigas consigam absorver aquela história e também perceber detalhes que aconteceram. Agora, o homem não. O homem, ele olha para uma situação e a forma dele compartilhar essas experiências é vivenciando a mesma atividade, entende? O homem não tem necessidade de contar para o outro com a forma como ele se sentiu em relação a algo. Não, ele só conta o que ele fez, entende? Então, outra mulher, uma esposa, ela ficou com o marido, certa vez, na oficina. Depois que ela ouviu os nossos conselhos, ela ficou olhando o marido consertar a moto. E ela ficava ali só observando. Aí ele olhava para ela, dava um sorriso, e ela correspondia com um sorriso. Passado um tempo, ele olhava de novo e dava um outro sorriso. E ela também continuava dando um sorriso. Acontece que 45 minutos se passaram com ela ali, observando ele com absoluto silêncio. E ele falou o seguinte: olha, eu não sei o que você está fazendo, mas isso está dando certo. Eu me lembro também de uma situação onde nós compartilhávamos ali algumas coisas entre casais. E a gente estava num momento descontraído, né? Eu e minha esposa, nós chegamos logo pela manhã, conversamos, ficamos juntos, almoçamos juntos, depois compartilhamos mais sobre trabalho, sobre planos para o futuro, sobre certas coisas que tinham acontecido. E no final do dia o marido chegou até mim e disse: Adriano, que dia que você vai voltar aqui de novo? Porque foi maravilhoso o nosso dia. Olha, a gente não fez nada. Não acredite, nós não conversamos sobre nada íntimo. Mas simplesmente o fato de estarmos compartilhando, fazendo uma mesma coisa, isso é reforçar uma conexão para o homem. O homem, ele não tem uma necessidade de que você aprofunde dentro da amizade, do relacionamento, para poder lidar ou tratar com alguma coisa, para que você possa se sentir conectado a ele. Basta compartilhar uma mesma experiência, como jogar bola, como assistir um filme lado a lado, assistir televisão, tá junto, fazendo alguma coisa junto. Isso é uma forma dele se sentir conectado. Por outro lado, as mulheres têm uma necessidade de parar, dialogar e se aprofundar em um assunto. E isso às vezes é incômodo para o homem, mas extremamente valoroso para uma mulher. Você entende a diferença?
Então, a forma como o homem entende como afinidade é compartilhando uma amizade, um relacionamento ombro a ombro, enquanto a mulher, como nós já vimos, tem necessidade de um relacionamento face a face. Nessa série de vídeos, você vai descobrir uma característica que você nunca imaginou que o seu marido tivesse: a necessidade de serem amigos. Muitas esposas, uma esposa típica, não suporta, não tolera a ideia de que compartilhando algo junto com o marido, em silêncio, pode ser extremamente motivador para ele. Como, por exemplo, assistir a um filme juntos, irem ao estádio de futebol juntos, assistir a um jogo de futebol, mesmo que ela não goste. Isso para o marido é extremamente confortante, motivador, entende? Então, mesmo que você esteja fazendo algo que você não gosta, mas esteja tentando entender o que está acontecendo e está ali lado a lado sem falar nada para o seu marido, isso é extremamente motivador. Na palavra de Deus, no livro de Tito, capítulo 2, verso 3 e 4, diz o seguinte: fala que as esposas, as mulheres mais velhas, devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Você sabe que ali a palavra amar no grego está escrito como filéu. Filéu em grego é um tipo de amor que se relaciona como se fosse um amor de amigos. Não é um amor com interesse sexual, não é um amor de parentes, não é um amor incondicional, mas é um amor de amigos, um amor que compartilha atividades juntos. Então o seu marido tem necessidade de compartilhar as atividades dele com você. Então mesmo que ele goste de praticar algum esporte, de fazer alguma coisa que você não goste, acredite, ele gostaria que você compartilhasse dessa experiência com ele. Você não tem que entender daquele esporte, você não tem que saber todas as regras, você não tem que saber todos os detalhes, mas desde que você esteja ali disposta a compartilhar aquela atividade com ele, isso vai ser motivador para o seu marido, porque ele tem necessidade de ter uma amiga. Você sabe que muitos homens vão jogar futebol sozinhos porque eles deduzem que as mulheres não gostam de futebol. Mas a vontade dele é que ela fosse assisti-lo jogar bola, que ela fosse ali na torcida, estivesse na torcida com ele. O que acontece é que por causa que as mulheres normalmente não gostam de futebol, elas tendem a criticar esse esporte, falar que não entendem e não compartilham essa experiência com o seu marido. Então o seu marido gostaria sim que você tivesse essa afinidade, essa amizade ombro a ombro com ele, porque isso para ele é muito importante. Então, aprenda a valorizar essa necessidade do seu marido, que você vai estar injetando uma dose de motivação nele. Acredite, você volta a dizer, você não precisa saber detalhes do esporte, desde que você compartilhe aquela experiência com seu marido, isso vai ser muito motivador. Talvez um programa de televisão que você não goste, um tipo de filme que talvez não faça muito sentido para você, pode ser extremamente motivador para o seu marido se você sentar lado a lado com ele para assistir. Me lembro uma vez que já era noite, eu e minha esposa, a gente estava se preparando para dormir, e eu havia visto um trailer de um filme de ação mais cedo, que eu tinha muita vontade de assistir. E naquele momento, ela já cansada, ela foi para a cama dormir, e eu me lembrei desse princípio. Embora não teve problema algum, é claro, ela foi dormir, já estava tarde, dentro do meu coração eu sentia uma vontade que ela voltasse da cama e ficasse ali do meu lado assistindo aquele filme. Mesmo que aquele tipo de filme não fosse algo que saltasse os olhos dela, que ela gostasse de assistir. Afinal de contas, a ação não é um tipo de filme que a minha esposa se sente atraída para assistir. Mas o fato dela não estar ali me incomodou. Entende? Não que eu fiquei chateado ou depressivo, não tem nada a ver. Eu consegui assistir o filme e fui tranquilo dormir depois. Mas acontece que para nós, maridos, é importante quando nós temos a nossa companheira compartilhando de algo junto com nós. Talvez jogando videogame, assistindo algum filme, praticando um esporte junto conosco, ou então estando ali do nosso lado sem falar nada, sem criticar, sem expressar uma opinião, só experimentando daquela atividade junto conosco. E isso é muito motivador, e isso estimula muito o casamento, e acredite, se você fizer isso, você vai motivar o seu marido de forma tremenda, vai inspirar o seu marido a ser muito mais amoroso, compartilhando uma amizade ombro a ombro com ele.